cirurgia plástica e tem notado que o seu cabelo tem caído mais depois da cirurgia? Fique tranquila porque você não está sozinha. Várias pessoas reclamam desse mesmo problema. Então, o vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que acontece essa queda de cabelo maior no pós-operatório e o que fazer para poder evitar que o cabelo caia demais. Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. E uma coisa que incomoda muitas pessoas, às vezes, que passaram pela cirurgia, estão no pós-operatório, começam a reparar que o cabelo cai muito, a pele fica muito ressecada, né? Às vezes chega até a descamar e as unhas também ficam muito frágeis depois da cirurgia. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece, por que esses sintomas são comuns no pós-operatório e o que a gente vai fazer. Na verdade, a gente precisa de alguns nutrientes que vão evitar que isso aconteça. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que o organismo ele passou por um processo cirúrgico grande e nós estamos numa fase de cicatrização. Ou seja, o organismo ele precisa de vários nutrientes importantes, vitaminas, minerais, para que essa cicatrização ela aconteça de uma forma adequada. Então, o organismo ele pega tudo aquilo que a gente está consumindo na alimentação, tudo aquilo que está disponível no nosso organismo para poder direcionar ali para o processo cicatricial, para onde está tendo a maior demanda. E se a gente não fizer o consumo correto de alguns nutrientes, né? Às vezes as pessoas no pós-operatório não ficam com medo já de engordar depois da cirurgia e aí começa a fazer dietas numa fase que não deveria, né? E se restringe ao consumo desse tipo de nutriente, a pele, o cabelo e as unhas vão sentir. Por quê? São locais que o nosso organismo não considera como os mais importantes para poder ir os nutrientes. Então, se vocês querem evitar que haja muita queda de cabelo, que as unhas fiquem fraquinhas, né, que a pele fique muito seca, a gente precisa comer bem. E quais nutrientes que a gente precisa? Então, calma, fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou falar todos os alimentos que vocês precisam consumir, que vão fazer com que você evite de ter tanta queda de cabelo. Uma coisa que também é muito importante que vocês precisam entender é que depois da cirurgia há um estresse muito grande no organismo. Então esse estresse acaba elevando, né, os níveis de cortisol. E o cortisol é um hormônio que favorece também a queda de cabelo. Então a gente tem que tentar manter o mínimo de estresse possível. Então fazer algumas atividades, como por exemplo, às vezes uma meditação, buscar fazer atividades lúdicas que dê prazer. Por exemplo, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de colorir, enfim, tudo isso ajuda na diminuição do estresse. Em alguns casos eu vejo que alguns pacientes ficam muito ansiosos, até mesmo para ver um resultado final da cirurgia, que não acontece da noite para o dia, né? Demora algum tempo para isso acontecer. E às vezes eu preciso até fazer uma modulação do cortisol. Existem alguns suplementos que a gente pode utilizar para isso, né? Para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas. E além disso, então, a gente tem que cuidar muito da alimentação. A primeira coisa que eu falo sempre com os pacientes é prestar atenção no intestino. Se o intestino ele não estiver funcionando bem, não adianta a gente comer tudo o que precisa, não adianta a gente ter uma alimentação excelente, que a gente não vai conseguir absorver bem esses nutrientes. E muitos pacientes reclamam do intestino no pós-operatório, porque tomam muitos remédios, tem uma carga grande de antibióticos e aí o intestino começa a ficar muito preso, às vezes fica sentindo desconforto, né? Ou então às vezes o intestino solta demais, ou seja, muda, né? Muda a forma como é normalmente. Isso indica que vocês podem estar tendo uma diminuição da absorção dos nutrientes, um desequilíbrio ali da microbiota, né, que são as bactérias que colonizam o nosso intestino, e elas são muito importantes na absorção dos nutrientes. Então, primeira coisa que precisa ser feita é observar o intestino. Se ele não estiver funcionando bem, há alguns alimentos que podem ajudar. Por exemplo, as fontes de fibra. Às vezes tem casos que eu preciso indicar probióticos, pré-bióticos para os pacientes, aminoácidos que vão ajudar ali, né, nessa modulação intestinal novamente. Então, mas é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Se o intestino não
não estiver bom, vocês precisam procurar ajuda. E se o seu intestino está funcionando bem, que ótimo, né? Vamos então dar muita atenção para esses 5 nutrientes que eu vou falar agora, que vão ajudar muito nessa questão do cabelo, da pele e das unhas. Quais são esses nutrientes? Então, o primeiro deles é o zinco. O zinco é um nutriente muito importante para essa parte toda, né? Para pele, cabelo e unhas. E a gente precisa consumir uma quantidade grande de zinco para poder suprir toda essa necessidade que a gente tem depois de uma cirurgia plástica. Então, onde que vocês conseguem encontrar zinco? O zinco está presente na semente de abóbora, que é um excelente alimento para se consumir depois de uma cirurgia plástica. Então, vocês podem, né, fazer dela ali, pegar a semente mesmo da abóbora, se vocês forem fazer uma sopa, alguma coisa, fazer um refogadinho na panela que ela fica crocante, fica uma delícia. Ou comprar essa semente de abóbora em lojas de produtos naturais, que aí vocês podem comer como um petisquinho, pode pôr na salada, pode pôr na sopa, enfim, comer de várias formas. O segundo nutriente muito importante é o silício. O silício ele é fundamental para a nossa pele e cabelos. E existem alguns alimentos que são fontes do silício, como por exemplo as frutas, cereais, hortaliças. O problema é que hoje o solo ele tem ficado muito pobre em silício. Então a gente está tendo dificuldade na absorção desse mineral. Isso que eu geralmente peço para os pacientes manipularem. E qual tipo de silício manipular? Porque existem vários no mercado, né? Mas os que têm comprovação e maior biodisponibilidade, ou seja, melhor absorção pelo nosso organismo, seria o silício estabilizado em colina ou então o silício estabilizado em algas marinhas. Existem alguns suplementos, às vezes, contendo, por exemplo, dióxido de silício, mas o dióxido de silício já não tem uma boa absorção como esses outros que eu falei. O terceiro nutriente muito importante também seria a biotina. A biotina é uma vitamina do complexo B que está ligada diretamente com essa saúde capilar e da pele, então a gente precisa consumir alimentos fontes de biotina. A gente encontra biotina no amendoim, no farelo de aveia, nas castanhas, nas nozes. Então, esses alimentos têm que estar presentes na alimentação de vocês. Por isso que a gente fala muito, né? Coloque um farelo de aveia ali junto com uma fruta quando for consumir. Consuma amendoim, né? Hoje tem pasta de amendoim, o amendoim torrado, enfim, todas as formas que pode, há tantas receitas com amendoim. E também as castanhas. Então, não deixe de consumir esses alimentos no pós-operatório, porque eles vão ajudar nessa queda de cabelo. Seria a metionina. A metionina é um aminoácido que ele vai ser metabolizado em cistina e eles são importantíssimos para a saúde dos cabelos e da pele. Então, onde que a gente encontra esse aminoácido? Ovos, carne, leite e derivados, no brócolis, na castanha do Pará. Então, também alimentos que não podem faltar no nosso dia a dia. O quinto e último nutriente fundamental também seria o ferro. O ferro é muito importante no processo de pós-operatório, principalmente para quem passou por grandes cirurgias, porque acaba perdendo muito sangue e o ferro vai ser o responsável pela maturação ali das hemácias, que vai fazer toda a distribuição de oxigênio no nosso organismo. Então, se a gente tem deficiência de ferro, consequentemente a oxigenação não fica tão favorável e aí também há uma queda maior de cabelos. Então, alimentos fontes de ferro são fundamentais, que seria principalmente as carnes e também alguns vegetais, como por exemplo o feijão, a lentilha, a ervilha, grão de bico, todos esses são fontes de ferro. A gente só tem que entender que existe uma diferença também na biodisponibilidade do ferro, porque o ferro vindo da carne ele é muito mais fácil de ser absorvido do que o ferro vindo dos vegetais. Então, é super importante, se você não consome carne, só consome essas fontes vegetais, comer junto também alguma fonte de vitamina C, porque aí a vitamina C ela vai fazer com que esse ferro seja absorvido de uma forma mais fácil. Então, colocar aí de sobremesa, depois do almoço, por exemplo, frutas como, por exemplo, morango, kiwi, a goiaba, laranja, o limão. Então, todos esses vão ajudar também na absorção do ferro. Então, gente, depois dessas dicas de hoje, eu espero que vocês consumam todos esses alimentos que vocês precisem. Espero que vocês tenham gostado, então,
Então deixa aqui no comentário depois para eu saber se vocês estão seguindo, se vocês fizeram, se ajudou, né? E também não deixe de se inscrever no canal, gente. Ative as notificações também para quando chegar vídeo novo vocês serem avisados. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!